pureza e também muito de amor. Não esqueça da beleza e do sol o seu calor. Das estrelas põe o brilho e dos olhos a transparência. Das crianças a meiguice e das flores tudo que é cor. Do mar a profundidade, dos mestres toda a ciência. Do parceiro a fidelidade e da amizade o valor. Não faça economia da luz da sabedoria ou dos sonhos que teve um dia nosso Deus, o Criador. Tudo junto, bem cuidado, bem mexido e bem virado, e você verá espantado que tem um anjo ao seu lado, coração escancarado, pasmo de tanto amor. Uma coisa difícil é iniciar este curso, porque tem muita gente que nem sequer aceita a ideia da existência de anjos. Sorriem com desdém para os que neles acreditam, dizendo: mas eu nunca vi um anjo. Que bobagem! Isso é coisa de pessoas incultas, crentes, supersticiosas. Pois é, por que será que elas não compram um lote de terreno lá em Chernobyl? Tá baratinho 1 metro quadrado de terreno lá. Ah, mas lá houve um vazamento nuclear. Porém, como os anjos, elas também não podem ver as radiações atômicas. Mas estas pessoas são argutas, rápidas em sua lógica, e então nos respondem: mas nós podemos medir as radiações atômicas. Mas será que estas pessoas nunca amaram, nunca se apaixonaram? E quem foi a pessoa que encontrou uma fita métrica capaz de medir o tamanho do amor? Uma força invisível, imponderável, entretanto, tão atuante que é capaz de tornar homens sábios em verdadeiros idiotas e de transformar em herói o mais simples dos homens. É isso mesmo que você está pensando. Quando se trata de compreender e trabalhar com os anjos, devemos usar muito mais o coração que a razão. Assim, para se ter sucesso neste curso, o instrumento básico é a fé. Não devemos ficar buscando explicações lógicas do seu funcionamento ou provas concretas de sua existência. Eu convido você para uma viagem radical, criada muito mais para sentir do que para pensar. O pacto com os anjos é principalmente um processo de aperfeiçoamento do ser para uma vida melhor. Iluminação é o nosso destino final, porém, paralelamente, acompanha este processo um pacote daquelas coisas maravilhosas que acontecem na vida. Pequenos milagres, grandes sorrisos, melhora de saúde, realizações econômicas, harmonia familiar, encontro com almas companheiras, paz na alma e tranquilidade no coração. Mas é possível que neste momento você esteja se perguntando: mas afinal, quem são os anjos? Segundo o titio Aurélio, os anjos são seres espirituais elevados que, segundo a teologia cristã, a hebraica e a islâmica, servem de mensageiros entre Deus e os homens. Nós, neste curso, podemos pensar neles com um pouco mais de amplitude, pois, na verdade, eles são verdadeiros operários divinos, que buscam dar continuidade aos processos criativos originais e corrigir eventuais desvios que venham a ocorrer. Eles estão sempre atentos e prontos para interferir, auxiliando todas as coisas criadas a vencer as suas dificuldades e a superarem os seus problemas. Hoje em dia são considerados por muitas instituições como símbolos do amor incondicional. Ter consciência de sua presença e saber que podemos contar com estes seres incansáveis e dedicados operários cósmicos nos dá uma agradável sensação de segurança e de tranquilidade. Porém, como eles têm absoluto respeito pelo livre-arbítrio humano, só nos auxiliam se esta for a nossa vontade.
Daí a importância em saber atrair a sua influência benéfica para as nossas vidas. Desde já, você deve saber que os anjos podem se comunicar conosco através de sonhos, intuições ou mesmo de acontecimentos chamados sincrônicos. Aqueles que são aparentemente casuais, mas que nos trazem a mensagem ou o socorro que tanto necessitamos. Vivemos um problema, estamos atravessando uma crise, não achamos a resposta e de repente, ao atravessar uma rua, encontramos com um velho amigo que nos conta um caso onde está a resposta que nós buscávamos. Então, entramos numa livraria, um livro cai lá da estante em nossas mãos, às vezes na página aberta, com a solução pronta, ali, diante de nossos olhos. Essas são coisas sincrônicas, encontros inesperados, surpresas agradáveis, milagres do cotidiano. Rudolf Steiner, um famoso pesquisador da psique humana do século passado, procurou nos dar uma breve ideia do que era feito o corpo de um anjo. Disse ele: tenha em mente a vasta diversidade dos elementos naturais que nos cercam, nas suas formas etéricas mais delicadas. A neblina que se ergue e se abate sobre os campos e as montanhas. A água de uma fonte que rompe de uma rocha e se projeta fragorosamente no abismo. A portentosa descarga elétrica de um raio cortando os ares e momentaneamente unindo o céu e a terra. Ou ainda as massas de ar que cruzam como o vento o espaço em todas as direções. Na verdade, os anjos não possuem corpos como nós, pois habitam num plano paralelo a este em que vivemos e nos desenvolvemos. Os anjos estão presentes na história, na mitologia e nas lendas de muitos povos. Os gregos chamavam os anjos de daimones, que quer dizer gênio, anjo, ser sobrenatural. Também vem do termo grego angelos, a palavra anjo que usamos todos os dias. Angelos significa mensageiro. Uma coisa interessante acontece na cultura egípcia, pois, além destes seres angelicais estarem presentes em muitos textos hieroglíficos que chegaram até nós, existe a denominação Iarus, que designa os filhos de humanos com os anjos. O mundo cabalístico judeu é dividido em 4 hierarquias energéticas: a emanação, a criação, a formação e a ação, onde emanação é o centro de todas as energias, criação é o tempo e o espaço, formação é o mundo das espécies, das coisas concretas que têm forma definida, e ação é a força pela qual cada individualidade criada age e manifesta-se na vida. A formação é a categoria da qual o mundo angelical faz parte. A palavra hebraica para anjo é malakil, que também, como para os gregos, significa mensageiro. E as primeiras referências que os judeus fazem a eles aparecem no Antigo Testamento. A menção mais antiga fala de um anjo que aparece em Ur, uma cidade do Oriente Médio, há mais de 4.000 anos antes de Cristo. Os escritos essênios, que eram a fraternidade da qual Jesus fazia parte, estão repletos de referências angelicais. No Novo Testamento, encontramos a presença de anjos nos momentos mais marcantes da vida de Jesus. No nascimento, nas pregações, no martírio, na ressurreição, na ascensão, ocasião em que Jesus foi colocado junto ao anjo Metatron. Alguns estudiosos aceitam a possibilidade dos 3 reis magos serem anjos materializados. Melquior, rei da luz; Baltazar, rei do ouro; guardião do tesouro, do incenso, da paz profunda; e Gaspar, o etíope,
que entregou a mirra contra a corrupção. Na Bíblia, como a encontramos hoje, depois de todas as manipulações que foram feitas em seus textos, os anjos são citados 108 vezes no Velho Testamento e 175 no Novo, sendo que, dessas, um total de 72 vezes está no Apocalipse. É curioso notar que, no Novo Testamento, que conta a história de Jesus, além das citações efetuadas pelo próprio Cristo, os anjos aparecem servindo-o, como por exemplo acontece após as tentações que ele sofreu no deserto, conforme nos conta Marcos. Além desta passagem, existe uma outra famosa intervenção angélica quando um anjo desceu do céu e abriu a pedra que fechava o sepulcro de Jesus no momento da sua ressurreição. Pelo fato dos anjos não necessitarem de um corpo biológico como o nosso, os estudiosos da angiologia consideraram que eles estão, pelo menos, um degrau evolutivo acima de nós. Portanto, como vivem num plano distinto ao nosso, as energias presentes na sua constituição são diferentes das nossas. Eles são compostos por vibrações mais sutis que as nossas. Os anjos habitam o mesmo plano de existência dos elementais da natureza, só que numa dimensão superior à destes. Nós estamos numa dimensão superior ao dos animais, que estão numa dimensão superior aos dos vegetais. Os anjos estão uma dimensão acima dos elementais. Como todos sabem, são 4 os reinos dos elementais. Existe o do fogo, onde habitam as salamandras, os chamíneos. Existe o da terra, onde habitam os gnomos, os duendes, os faunos, os lapídeos. O da água, onde habitam as ondinas, as sereias, as ninfas, os tritons. E o reino do ar, onde habitam as sílfides, os elfos e as fadas. As pessoas que tiveram a felicidade de ficarem expostas aos elementos, como, por exemplo, aquelas que participaram de uma excursão por um bosque cerrado, ou de uma subida numa montanha, ou de um refrescante banho de cachoeira, ou mesmo de uma travessia marítima, com certeza já sentiram, mesmo que intuitivamente, a presença de certas energias, de certas forças que estão além da realidade física. Aquele frisson, aquele arrepio, aquela sensação de presença. Muitas vezes, até contatos visuais são feitos. Raul de Carvalho Guerreiro nos diz: todas as religiões do mundo, em todos os tempos, e por vezes de maneira complexa e aparentemente desordenada, assumem fundamentalmente a presença de entidades invisíveis como uma parte integral da condição de existência no mundo. Estas entidades vivas que nos rodeiam vivem muitas vezes ao nosso lado e nós, em nossa cegueira psíquica, não as podemos ver, mas nós as sentimos. Como disse, é aquele arrepio na espinha quando nos expomos às energias do mar numa linda manhã de luz. É aquele arrepio na pele que nos dá quando entramos num local sagrado da natureza. Todas as religiões, todas as escolas que se dedicaram ao estudo angelical, do seu jeito e da sua maneira, classificaram os anjos segundo um sistema de 4, 7, 9 ou 12 hierarquias. Depois de algumas pesquisas, nós do iMagic achamos que a egrégora angelical mais forte é aquela que classifica os anjos em 9 esferas, ou se você preferir, em 9 hierarquias. O primeiro a se referir a estas esferas de forma clara foi Dionísio, o Areopagita, um grego do primeiro século que foi convertido ao cristianismo pelo apóstolo Paulo.
Os anjos, como nós, seres humanos, pertencem a famílias ou grupos que se diferem de acordo com os padrões vibratórios de cada um. As 9 esferas angelicais são serafins, querubins, tronos, domínios, virtudes, poderes, principados, arcanjos e anjos. Nos textos herméticos, estas 9 esferas estão distribuídas em 3 coros. Eles usam o termo coro por julgar que deles, em uníssono, parte um canto que se traduz na música das esferas, que é a vibração básica do universo. O que distingue um coro do outro é o grau de santidade e beatitude de seus membros, a missão que estes membros estão imbuídos e o nível de poder que possuem, de tal modo que os graus mais elevados comandam os inferiores e juntos dominam toda a criação. Porém, devemos frisar que todas as classes angélicas vivem em completa e perfeita harmonia, entendendo-se amorosamente junto à grande inteligência cósmica. O primeiro coro é a mais elevada hierarquia, aquela dos seres que se encontram, segundo a tradição, perante a face de Deus. São os serafins, os querubins e os tronos. Segue-se o coro intermediário, formado pelas potestades, virtudes e domínios. E por último, está o coro composto pelas entidades angélicas mais próximas da humanidade, os principados, os arcanjos e os anjos. Cada esfera angelical tem um príncipe como governante e 8 anjos como comandantes das respectivas falanges angélicas, formadas por um número indefinido de membros. Um que governa 8 e cada um desses 8 comanda um número indefinido de anjos. Assim, os serafins têm como príncipe Metatron, que em hebraico significa Rei dos Anjos, e os 8 comandantes são Verruiá, Gediel, Sitael, Elemiah, Mahatsiá, Lelahel, Acaihá e Carretel. Os querubins têm como príncipe Aziel, que em hebraico significa segredo de Deus, e os 8 anjos comandantes são Raziel, Aladiá, Lauviá, Rahahiá, Yezalel, Mebahel, Hariel, Recamiá. Os tronos têm como príncipe Safkiel, que em hebraico significa o anjo da noite, e os 8 comandantes são Lauviá, Caliel, Leuviá, Pahaliá, Melcael, Yeiaiel, Melahel, Raheiuiá. As dominações têm como príncipe Uriel, que em hebraico significa fogo de Deus. E os 8 anjos comandantes são Nit, Raiá, Raiá, Hieratel, Serreia, Reiel, Omael, Lecabel, Vassarriá. As potestades ou potências têm como príncipe Camael, que em hebraico significa auxílio ou força divina. E os 8 anjos comandantes são Yehuiá, Cavaquiá, Menadê, Anie, Raamiá, Rehael, Yeyazel. As virtudes têm como príncipe Rafael, que em hebraico significa Deus que cura. E os 8 anjos comandantes são Rahaê, Micael, Veiuliá, Yelaiá, Sealiá, Ariel, Assaliá e Mihael. Os principados têm como príncipe Raniel, que em hebraico significa glória ou graça de Deus,
e os 8 anjos comandantes são Veruel, Daniel, Rahaziah, Imamaiah, Nanael, Midael, Mebahiá e Poliel. Os arcanjos têm como príncipe Micael, conhecido também como Miguel, que em hebraico significa quem é como Deus. E os 8 anjos comandantes são Nemaniá, Yeialel, Marahel, Harahel, Mitzrael, Umabel, Yahel, Anauel, Meriel. E os anjos têm como príncipe Gabriel, que em hebraico significa a humanidade de Deus, e os 8 anjos comandantes são Damabiá, Manaquel, Aiel, Raburriá, Rocael, Yamabiá, Raiael e Mumiá. Cada ser que habita este planeta tem um anjo testemunho dentro de cada hierarquia angélica que pertence a uma das 8 falanges e que o representa no respectivo corpo. Por exemplo, um anjo testemunho pertencente à falange comandada por Ariel, da hierarquia das virtudes, cujo príncipe é Rafael. Fica fácil compreender isso se você pensar no anjo da guarda. Pense que o anjo testemunho é o anjo da guarda. Este ser sai de dentro de uma das falanges. Dentro de cada hierarquia existem 8 comandantes de falanges. Então, o anjo da guarda é um anjo saído de dentro de uma das 8 falanges. O anjo testemunho é a mesma coisa. A nossa proposta é lapidar ainda mais o nosso caráter, procurando sutilizar as nossas energias com a finalidade de efetuar uma sistemática aproximação e sintonização com cada uma das esferas angelicais. Para isto, existem 2 caminhos: o Casseódia e o Caódia. O Casseódia é um caminho mais longo, mais profundo, mais fácil e mais eficaz. O Caódia é mais curto, mais trabalhoso e também eficaz, mas isso se o peregrino for dedicado. A escolha vai depender da disponibilidade de tempo e de quais os objetivos que o peregrino tem em mente. Para que você possa se decidir por qual caminho vai seguir, seria interessante nós nos aprofundarmos um pouco mais no assunto. Antes, porém, preciso informar você que a pessoa que decide trilhar qualquer um desses 2 caminhos, o Casseódia ou o Caódia, recebe o título de Peregrino da Luz. O processo é basicamente fácil e resume-se a 9 ciclos de sintonia referentes às 9 esferas angelicais. O ciclo de cada caminho tem uma duração específica. Os ciclos do caminho Casseódia são de 78 dias cada esfera, e os ciclos do caminho Caódia são de 8 dias para cada esfera. Quer dizer, passaremos, num caso, 78 dias procurando fazer sintonia com uma das esferas, nos próximos 78 dias com outra das esferas, até completarmos um total de 9 esferas. No caminho Caódia, estes ciclos terão a duração de 8 dias. 8 dias buscando sintonia com a primeira esfera, mais 8 dias com a segunda esfera, mais 8 dias com a terceira esfera. Enquanto um é longo, mas dá menos trabalho diário, este, que é mais curto, envolve uma aplicação maior para que ele funcione bem.